Esta ideia começa a surgir com a responsabilidade de dar continuidade à edição anterior. Nós, na edição anterior, quisemos convocar o espírito da humanidade e da diversidade na dança, e foi uma edição retumbante do ponto de vista das emoções, das afluências. E o Guidance é uma espécie de laboratório também social das matérias do corpo, mas também da constituição social. E nessa pesquisa e investigação que eu sempre faço, a partir dos conceitos que queremos desenvolver no festival, surgiu a ideia de que estamos num momento crucial da civilização humana e que chegamos à conclusão em equipa, que já não basta constatar, demonstrar as diferenças, é preciso vivê-las, é preciso incorporá-las, ou seja, é preciso ir mais à frente do que apenas reconhecer o espaço para a diferença. Porque sentimos que, de algum modo, os nexos não estão a promover a alteração sociológica que nós gostaríamos que acontecesse no mundo. E, portanto, esta ideia de repente, o festival dar um passo em frente no sentido de lançar o repto dessa convocatória para nos descobrirmos a partir do outro. Mais do que esse reconhecimento, essa vivência que temos a partir do outro. Esse gesto que vem dessa atenção, dessa empatia com o entorno. Mas quisemos ser um bocadinho ainda mais ambiciosos, uma vez que essa outralidade é uma palavra muito inclusiva ao ponto de ir para um entorno mais que humano, ou seja, nós estamos num momento em que é preciso considerar que a história não é escrita apenas pelos humanos, mas para uma vibração mais que humana. E esse entorno é também uma inspiração, é também uma espécie de estímulo para o gesto que vem do corpo. Pronto, esta foi a base conceptual, foi pensar daqui para onde e o que é que se propõe para essa concepção de uma possível sociedade nova. Nós, desta vez, quisemos também pensar numa espécie de vibração solista. O programa contém obras da Espanha, de Portugal, de Itália e, portanto, havia também aqui uma ideia da periferia sulista e dessa diversidade cultural do Sul que é muito apaixonante. E em torno disso fomos também à procura de pensar como é que uma questão de avanço se coloca. Isso significa voltar a uma base, e essa base é a tradição, e fomos ter ao flamenco. Esta ideia da tradição que se reinventa. Quando temos uma crise, digamos assim, existencial, voltamos sempre a uma base que conhecemos, à história, ou às referências, ou à tradição, que é o caso. E fomos fazer isso. Portanto, fomos à pesquisa da ideia da tradição, mas para avançar, como é que ela rompe também com os seus valores, com as suas convenções. E este foco no flamenco vem um pouco dessa ideia da exploração de uma base familiar, mas que aponta ao futuro, que o corpo rompe em direção ao futuro. Depois há outras constelações importantes, porque o festival aborda matérias socialmente importantes. O caso das migrações também está muito presente. O caso das mitologias, dos corpos não normativos, que são algo que nós temos vindo a abordar. Portanto, eu diria que esta é uma edição constelada com vários núcleos. Eu diria que a tradição já foi inovação, ou seja, ela quando foi criada, no fundo, foi uma espécie de constituição de uma comunidade que criou rituais, processos de criação, e, portanto, há códigos e há uma parte do conhecimento de uma certa sabedoria instalada que está por trás de qualquer, talvez, manifestação estética. E, portanto, às vezes é nessa investigação que nós fazemos, da que é a parte mais espiritual das tradições, que há uma renovação. Qual é a força dessa tradição que cria longevidade? Ela não se repete, mas ela parte da sua base espiritual, comunitária, para inventar novas ações. E isto é também, de algum modo, uma espécie de segredo de fuga ao caos da humanidade, não é? A tradição convoca uma comunidade em torno de alguns signos e símbolos. E a dança é um grande ritual, no fundo, e isso interessou-nos imenso, que é como é que nós, que pomos em causa toda a história da humanidade, como é que lidamos com isso? Não é? Chegamos aqui a um lugar familiar para depois avançar a partir daí com alguma coragem estética e poética e política também. Sim, essa é,
sempre uma conjugação que o festival foi fazendo, que é a ideia dos vários públicos, das várias formas de conviver com a dança. E isso expande-se até para o programa, ou seja, já não é apenas a ideia do olhar sobre os espetáculos que são diversos, mas que na sua linha fina têm coisas que os une. Por exemplo, a música em palco aparece muitas vezes nesta edição. E essa outralidade que convoca o gesto do corpo, o corpo está atento ao som e responde ao som e muitas vezes emancipa-se do som, portanto escolhe o gesto que quer, mas na verdade o próprio programa já convoca essa diversidade no sentido do corpo se expressar, no sentido do corpo criar comunidade, mas fundamentalmente numa coisa que me parece importante, que é, e que une isto tudo, a formação de um pensamento crítico. Eu diria, Pedro, que é absolutamente surpreendente para nós. O festival já voou por cima de nós, já é muito mais do que aquilo que nós imaginaríamos que fosse, e é tão isso que este ano temos uma nova iniciativa, que é o Impulso, que é um grupo informal de cidadãos e de cidadãs que vai habitar o festival e vai desenvolver um pensamento crítico, que pode ser escrita, dança, pode ser vídeo, pode ser o que quiserem. Portanto, essa é uma espécie de exercício de arquivo futuro do próprio festival que não é produzido por nós. Portanto, uma das coisas que o festival tenta fazer é produzir essa memória, mas de diferentes fontes, de diferentes formas de olhar o festival. E esta questão da dança espontânea, da crítica, da formação técnica, das conversas, é um universo de relação com o corpo que nunca se esgota. E, portanto, essa abertura de entrada de portas, abertura de portas para a cidadania, que para nós também é muito importante. Bom, eu diria que há várias coisas que nos fazem sentir que isso é um caminho que se está a desenvolver. Primeiro, porque sentimos que há, de facto, um público muito alargado que vem de fora. Há pessoas que me confessam que tiram férias em fevereiro para virem pelo menos uma semana ao Guidense. Temos também muito público vindo aqui da Galiza. E depois há uma parte importante neste festival, que é a relação que tem com os novos talentos da Europa, que é o caso do Aerowaves. Temos 3 peças nesta edição, vindas do Aerowaves, que é também um canal de afirmação da própria dança portuguesa a nível europeu, na nossa representação com o espaço do tempo. E diria que estes vetores configuram isso que acabaste de afirmar, que é a importância do festival, juntamente com outro, que é o facto do festival ser um investidor, ser um coprodutor, ser um palco privilegiado para o aparecimento de novas obras, e essas novas obras reforçarem aquilo que é a identidade artística e cultural do país. Eu diria que muitas vezes encontramos nos debates uma série de indícios do que vai acontecer nas edições seguintes. Portanto, os debates são uma espécie de laboratório, uma espécie de antevisão de uma espécie de vibração que aparecerá a seguir, e nomeadamente até a partir dos convidados. Se formos fazer uma observação dos convidados que apareceram nos debates, muitos deles entraram nos programas seguintes. Portanto, o debate é um pensamento crítico especulativo, mas é também uma espécie de encontro premonitório do caminho que o Guidense pode seguir. Eu diria que há aqui várias coisas importantes no festival a considerar. A primeira é a sua dimensão política também, as mensagens que passa, a forma como essa relação se estabelece com os públicos e, portanto, a forma que impacta socialmente quem frequenta o festival e, portanto, isso influencia também o modo de pensar, de agir e de intervir sobre este momento delicado na humanidade. Portanto, isso é um contributo. Mas eu diria também que o festival é uma espécie de momento luminoso e de esperança, aquilo que o George Steiner dizia, que a esperança é uma gramática. Nós tentamos que o festival seja uma gramática no sentido de encontrar essa esperança. Diria que é isto. Em que encontramos densidade, mas também encontramos um clarão muito grande, muitas vezes, que faz com que essa comunidade e essa esperança seja devolvida a essa comunidade. Portanto, aquilo que o festival tenta fazer é a emancipação artística, por um lado, mas também
essa intervenção política de consciência a partir do corpo. Totalmente. E diria que acrescentaria uma ou outra, que é o cuidar. Acho que é muito importante cuidarmos do corpo, cuidarmos do outro, prestarmos atenção ao outro. Eu diria que a curiosidade e a empatia provocam uma certa expansão do espírito e, portanto, eu acho que são palavras perfeitas. Rui, muito obrigado. Foi um prazer.